Saudações, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês, tá? Mais um videozinho no nosso canal que vai dar continuidade ao nosso módulo 2. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as planilhas eletrônicas e como que elas podem ser integralizadas, né, dentro da pesquisa na área da biologia, beleza? A gente sabe, né, que a tecnologia é algo que é essencial na pesquisa, não só na pesquisa biológica, mas como em todas as pesquisas, né? E essa tecnologia permite com que haja uma capacitação dos cientistas, né, para explorar questões bastante complexas, seja em relação à saúde, seja em relação a medicamentosos, a tratamentos, né? A gente sabe que a tecnologia está por trás disso, tá? E realizar experimentos é uma coisa que é contínua, tá? E quando a gente realiza um experimento, a gente precisa ter um insight, né? A gente precisa saber o que é que aquele experimento nos traz, né? Ou seja, a gente tem uma pergunta e a gente quer saber se aquele experimento trouxe a resposta que a gente esperava ou não, né? E essas implicações, elas são bastante significativas para a qualidade e manutenção da saúde humana, né? E para a gente ter um meio ambiente saudável, a gente precisa compreendê-lo, né, como uma grande esfera, né, um grande mecanismo. Com isso, a gente sabe que as pesquisas elas geram uma quantidade muito grande de dados, né? E esses dados, ele tem toda uma complexidade por trás, né? Não é simplesmente dado. A gente tem que saber interpretá-los, tá? E para a gente poder interpretar esses dados, fazer uma análise mais a fundo, a gente necessita que hajam ferramentas. E essas ferramentas, com o passar do tempo, elas foram se aprimorando, tá? E foram se tornando mais eficientes para uma coleta mais fácil, uma organização e, consequentemente, uma análise desses dados, beleza? Com isso, a gente tem que as planilhas eletrônicas, né, que são essas responsáveis pela análise desses dados, elas são ferramentas muito versáteis, tá? E essenciais na pesquisa biológica, né? Facilitando desde tarefas básicas, como a organização de dados, até análises estatísticas mais profundas e avançadas, se baseando numa modelagem matemática, beleza? Elas desempenham um papel crucial no gerenciamento, tá? Porque ela traz um gerenciamento mais eficiente dessas informações e ajuda na tomada de decisões, né? A gente pode tomar uma decisão mais fundamentada, beleza? Aqui eu trago alguns exemplos, né, de ferramentas que vocês, creio que pelo menos uma dessas vocês conheçam, tá? E são as ferramentas que são mais utilizadas hoje em dia, são as mais comuns. A primeira, né, a gente tem o Excel, faz parte do pacote Office, como eu tinha comentado, né, sobre o editor de texto, o Word. A gente tem o Google Sheets, que é uma planilha também desenvolvida pela Microsoft, só que ela é em formato de nuvem. A gente pode estar editando ela em tempo real, no sistema colaborativo, beleza? E a gente tem o LibreCalc, que é também de outro sistema operacional chamado Linux. Também faz todas as operações que o Excel faz e o Sheets também faz, tá? Sendo que umas são mais completas. Por exemplo, o Excel a gente pode fazer uma regressão linear, no LibreCalc a gente também pode, já no Sheet a gente tem que baixar um plugin, né, para estar integralizando essas planilhas, mas todas são planilhas muito boas e bastante utilizadas hoje em dia, tá? Quais as vantagens que essas planilhas podem trazer para a gente na pesquisa, né? Ela pode trazer uma eficiência na coleta de dados, né, como eu tinha comentado antes. Pode trazer uma organização e categorização facilitada, tá? Agilidade na análise estatística e uma colaboração entre pesquisadores, ou seja, trabalhar com sistema colaborativo em nuvem, tá? Aqui eu vou trazer exemplos práticos, né,
que podem ser demonstrados por meio do uso de planilhas eletrônicas hoje em dia, né? A gente pode destacar a flexibilidade das planilhas eletrônicas para atender necessidades específicas de diferentes projetos, né? Cada projeto ele tem uma finalidade e cada planilha tem uma determinada funcionalidade ou ferramenta que você pode estar agregando junto à sua pesquisa, né, à sua necessidade. E a gente pode estar adaptando também a planilha para diferentes tipos de experimentos biológicos, tá? Desde uma regressão linear, um cálculo de uma variante, né, um processo químico, né? A gente pode estar organizando esses dados por meio de uma planilha que vai gerar esse insight para a gente, né, esse resultado, e a gente pode rodar uma análise estatística ou de um modelo matemático. Aqui eu trago dois exemplos de estudos de casos voltados para biologia, tá? Que fazem o uso dessas planilhas eletrônicas, né? Aqui o meu primeiro exemplo, né? A gente tem os estudos epidemiológicos, né? Que em pesquisas epidemiológicas que envolvem análise de dados de saúde e incidência de doenças e populações, as planilhas elas são utilizadas, né, para organizar, analisar os dados demográficos de determinada população, calcular as taxas de incidência e preparar os relatórios estatísticos. A gente tem exemplo, por exemplo, da pandemia, né? A pandemia usou fortemente as planilhas eletrônicas para estar fazendo o monitoramento e gerando esses dados estatísticos para uma possível análise e as tomadas de decisões baseadas nesses insights, tá? Aí os estudos de farmacologia, já em pesquisas farmacológicas, as planilhas são utilizadas, né, para analisar dados relacionados à eficácia e toxicidade de compostos químicos em ensaios biológicos. Voltando para o exemplo da pandemia, né, Covid, as vacinas, antes delas serem liberadas para a população, elas passaram por testes, né? Todos esses testes eles foram planilhados, né? Eles foram analisados, foram rodados testes estatísticos para comprovar a eficácia em determinadas categorias da população. É tanto que a gente sabe que pessoas que, por exemplo, tinham doenças cardiovasculares ou eram imunossuprimidas, elas tinham que tomar um determinado tipo de vacina. Outras pessoas que não eram imunossuprimidas poderiam tomar outro tipo de vacina de outro laboratório, baseado nesses testes farmacológicos, tá bom? E os desafios que essas planilhas nos trazem hoje em dia, né? Embora essas planilhas elas sejam ferramentas muito poderosas, a gente tem desafios potenciais associados ao seu uso, né? Tais como o erro humano, que é uma coisa que é suscetível de acontecer em qualquer mecanismo, tá? Mas que seja um mecanismo seguro e poderoso, né? Pode haver dificuldade na reprodução, por exemplo, se a gente tem uma planilha e for compartilhar com outra pessoa e a pessoa não tem, por exemplo, um sinal de internet tão bom quanto o da gente, vai ter uma dificuldade na reprodução dessa planilha, né? Segurança e privacidade. A gente sabe que qualquer arquivo tem um potencial risco, né, de ser perdido, de ser invadido, ser hackeado, ser copiado indevidamente, né? Tem uma apropriação indevida também. Então a gente tem também esse desafio da segurança e da privacidade. Então, basicamente, eu trouxe para vocês como que a gente pode estar utilizando essas planilhas dentro da biologia e das pesquisas, né? E a gente pode concluir que ao reconhecer esses desafios, né, e implementar práticas sólidas, os pesquisadores, né, podem maximizar os benefícios das planilhas eletrônicas na pesquisa biológica, garantindo a precisão, transparência e reprodução confiável dos resultados, né? Baseado nesses resultados, como eu expliquei, a gente vai ter os insights e vai ter a tomada de decisão mais plausível para determinada situação ou momento. Bem, turma, é isso que eu quis expor para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, beleza? A gente vai deixar algumas atividades e tutoriais, tá? Para vocês estarem praticando em casa ou na escola, beleza? E
Até a próxima.